Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? O microfone está ok? Vou deixar aqui Vou tentar não falar tão longe, né, como o secretário Pia acabou de nos dizer que isso é importante para que todo mundo ouça adequadamente. Bom, primeiramente, agradecer, né, a Cefim pela oportunidade, né, de estar aqui conversando sobre esse tema que é vital para todos nós, né, as pessoas aqui que representam as administrações tributárias, né? Imagino que também tenham profissionais da administração privada, mas o tema de hoje, né, que eu com o meu colega e amigo Rafael Wilches a gente vai comentar, é um tema que é central, né, no contexto da reforma tributária, né, presente no título 1 da Lei Complementar 214, mas eu vou tomar aqui, vou pedir licença para não entrar muito no tema que o Rafael vai ministrar, para fazer algumas considerações gerais sobre a reforma, né, de uma forma geral, né? Então, esse nosso cenário, né, que nós vamos enfrentar nos próximos anos, acho que não é novidade para ninguém que vai ser muitíssimo desafiador, né? Então, temos aí uma transição para os contribuintes, né? Também vai ser uma transição de difícil envergadura para todos nós, né? Conseguimos operacionalizar isso, e uma transição federativa longa, né, que vai exigir, né, esse diálogo contínuo, né, e esse aprendizado, né, contínuo a respeito da reforma tributária. Mas eu queria, né, pautar aqui um pouquinho dessa minha fala inicial em dois princípios que foram estampados lá no parágrafo 3º do artigo 145 do texto constitucional, que eu acho que deve ser aquilo que deve nortear a nossa atuação enquanto administradores públicos, né? Primeiro é o princípio da simplicidade, né, que é um vetor que deve agora orientar não só, né, o que a reforma tributária vai tratar, mas todos os tributos de competência municipal que devem agora ter como pressuposto, né, e aí cabem aos gestores públicos capacitar as suas equipes para que, de fato, a gente consiga implementar isso e não seja meramente uma diretriz vazia, né, alçada ao texto constitucional. E outro princípio que talvez esse, né, principalmente para quem aqui é do setor municipal, seja um daqueles que mais nos fazem falta, e agora, como princípio, espera-se que ele de fato seja concretizado, é o princípio da cooperação. Ou seja, quem aqui eventualmente já teve de trabalhar em uma fiscalização, conseguiu obter com facilidade informações econômico-financeiras, né, para efeitos de realização de um adequado procedimento fiscalizatório. Então, ficam aqui meus votos e desejos de que, de fato, isso se concretize na prática, né? Então, uma cooperação fisco-contribuinte, porque muitas vezes até mesmo entre os pares, né, entre os nossos colegas de administração tributária, essa cooperação acaba não se materializando. Então, eu, de fato, espero, né, que essa cooperação estampada, né, orientada, o Constituinte já nos deu a diretriz de que a cooperação é um vetor que deve orientar a implementação da reforma tributária. E, nesse sentido, inclusive, né, o PLP 108, que está sendo discutido agora no Senado, ele cria uma figura que, para nós municipalistas, e espero que assim se mantenha, né, no artigo 3º caput, que ele não nos dá as diretrizes de como as fiscalizações devem ser conduzidas, mas lá ele fala, né, de critérios negativos, ou seja, municípios, a partir de agora, vão fiscalizar supermercados, postos de gasolina, e, para tanto, imagino que aquilo que nos é mais caro é a capacitação, né? Muitas vezes estão carentes, né, nos municípios, principalmente os menores, né? Agora, já trazendo um pouco mais a minha fala já para o que a gente vai conversar hoje, né, nós estamos diante de uma revolução, né, no nosso sistema tributário, né? Até mesmo o próprio conceito de competência tributária, né, quando a gente, imagino que boa parte de vocês estudou para concurso, né, se lembra, né, e eu falo aqui porque eu leciono também para concursos públicos, eu, professor Rafael Wilches, já há quase uma década, né? Então, competência tributária, né, o poder, né, de se instituir, a outorga de poderes para um determinado ente instituir um determinado tributo. Até isso, até mesmo o próprio conceito de competência foi redesenhado no contexto da nossa reforma, só para ilustrar a dimensão, né, dessa revolução que é a reforma tributária sobre o consumo. Mas, como toda e qualquer reforma, né, essa nossa não está longe de críticas, né? Muitas das supostas condições que seriam resolvidas, de plano aqui a gente já elenca algumas situações que vão ser com certeza passíveis de críticas, né, e de discussões.
a exemplo, né, no nosso contexto mais municipalista, lá na Lei Complementar 116, aquela clássica discussão acerca do resultado da operação, né? Quer dizer, então, que agora esse tipo de discussão a gente não vai ter mais na Lei Complementar 214? Não teremos, né? Exemplo, né, é o conceito de disponibilização, presente lá quando a gente fala em fornecimento, né, que é o núcleo central ali no contexto do fornecimento. O que vem a ser disponibilização efetivamente, né? Quando que nós teremos a disponibilização por configurado? Enfim, inúmeras, com certeza, serão as discussões, e é por isso que foros, né, como esse aqui, trazidos pela CEFIM, vão ser fundamentais, né? Bens de uso e consumo pessoal, né? Em quais situações, eventualmente, vai poder ser, a gente vai conseguir definir isso, enfim, todas essas discussões serão extremamente necessárias, e por isso que foros como esse são extremamente importantes. Mas fato é, né, que, inegavelmente, a reforma tributária vai trazer, sim, uma simplificação para todos os contribuintes, imagino que para todos nós também, né? É difícil, né, imaginar e até conversar com alguém que é de fora, né, com um gringo, né? Ah, não, quando está estou fazendo uma operação interestadual, funciona da seguinte maneira, mas numa operação interna a regra é outra, né? Então, tudo isso a reforma tributária, imagino que ela já está endereçada e vai resolver. Por fim, né, já caminhando aqui para entregar a fala para o meu colega Rafael Vilches, né, um exemplo singelo, mas do tamanho da modificação que nós vamos enfrentar. Por exemplo, né, imagino que parte de vocês aqui já deve ter se deparado com situações, né, em que a lei municipal diz determinada coisa, mas ela extrai seu fundamento de validade da Lei Complementar 116 e da Constituição Federal, como é comum a todo o nosso ordenamento jurídico. Mas quantos não são os municípios que, por vezes, tratando sobre o mesmo tema, têm interpretações diversas e muitas vezes razoáveis, né? Natural, né? O direito ele comporta, sim, diversas interpretações, muitas vezes diferentes. Agora, isso no contexto da reforma acaba ou deveria acabar, né? Porque hoje, né, no contexto principalmente dos contenciosos administrativos, muitas vezes essas soluções caseiras acabam resolvendo, pelo menos no âmbito administrativo, determinada celeuma. Já no âmbito da reforma tributária sobre o consumo, Lei Complementar 214 notadamente, a gente tem um ambiente colaborativo, com compartilhamento de provas, né, com compartilhamento de procedimentos de início e termo de fiscalização, acesso dos demais entes aos autos de infração eventualmente lavrados. Então, eventualmente, aquilo que era resolvido em casa, ou, entre aspas, resolvido, né, já que muitas das vezes acabava restando ao contribuinte se socorrer do Poder Judiciário para obter efetivamente uma adequada interpretação acerca do dispositivo legal, para extrair de fato a norma tributária, agora a gente vai ter, de alguma forma, resolver isso internamente. Então fica aqui o meu desejo, né, e parabenizo a iniciativa da CEFIM, né, em trazer foros como esse, né, de debate, de discussão, de modo que todos nós consigamos, né, nos capacitarmos para falarmos a mesma língua, né, e evitarmos, né, que, como hoje é habitual, né, se o contribuinte tem alguma dúvida, ele que se socorra do Poder Judiciário, que é a instância que efetivamente vai resolver e dar a última palavra. Bom, essas eram minhas considerações. Passo agora a apresentação do tema normas gerais, né, basicamente título 1 da Lei Complementar 214, do meu colega e amigo Rafael Vilches. Rafa. Mas eu vou já começar aqui para não atrasar. Já? Tá bom. Mas vamos lá. O meu nome é Rafael Vilches, sou auditor fiscal do município de São Paulo. Estou representando o município indicado pela FNP no pré-comitê gestor, participando aí, né, das discussões da parte de normas gerais. Então é algo que eu estou vivenciando isso um pouco mais de perto, né, já efetivamente desde o início do ano, né, com reuniões quase diárias sobre o tema, para ajudar a elaboração aí do regulamento nessa parte, né, de normas gerais, dentro da estrutura do pré-comitê gestor, que a gente está dando esse apelido, né, mas é dentro aí de um acordo de cooperação técnica com o Cefaz, FNP, né, e CNM, e é um grupo de trabalho dentro dessa estrutura, né, do pré-comitê gestor, que
provavelmente em breve vai virar comitê gestor, um comitê gestor provisório, né, ainda, né, com fundamento na Lei Complementar 214, e a partir do ano que vem, aí na Lei Complementar, que vai se transformar em breve também, acredito, né, Alberto está aí, que é o PLP 108, que a gente vai ter a partir de 2026 o comitê gestor definitivo. Então, a gente está nesse processo árduo de elaboração do regulamento, e eu estou nesse GT que está discutindo e regulamentando essa parte de normas gerais, que efetivamente é o quê? É aquele início da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214, ela nasceu a partir da Emenda Constitucional 132, que exige que seja editada uma lei complementar para instituir o IBS e a CBS. E essa Lei Complementar 214, que foi publicada aí no início do ano, em janeiro, 16 de janeiro, né, de 2025, ela institui o IBS e a CBS, o imposto seletivo, né, trata de alguns outros temas, e ela é dividida ali em 3 livros. E o que trata de IBS e CBS está lá no livro 1. E o livro 1 ele é dividido em vários títulos. E o título 1 é o que trata de normas gerais. Você vai ver, normas gerais do IBS e CBS. E praticamente tudo ali é igual essa CBS. Então, toda vez que eu estiver falando aqui, da maior parte dos temas, são referentes a IBS e a CBS. Como o API falou na fala dele, são pouquíssimos os detalhes em que o IBS e a CBS são distintos. Alguns pontos lá da Zona Franca de Manaus, questões de ProUni, alguns regimes diferenciados que são específicos para a CBS, regime automotivo, questão da alíquota, né? Então, tem algumas diferenças, mas são diferenças pontuais. A maior parte das questões é quase tudo igual. Quase tudo igual. A estrutura normativa, essa parte de normas gerais, é tudo igual. Então, quando a gente fala de incidência, não incidência, imunidade, a gente fala de momento do fato gerador, base de cálculo, sujeição passiva, a questão da não cumulatividade, o que dá crédito, o que não dá crédito, tudo igual para o IBS e CBS. Então, apesar de serem tributos diferentes, inclusive de espécies tributárias diferentes, um é imposto, outra é contribuição, um é de competência da União, outro de competência compartilhada dos estados e municípios, mas a estrutura normativa é praticamente igual. É praticamente igual. Inclusive, eles foram instituídos por uma mesma lei complementar. Eles vão ser regulamentados pelo mesmo ato. Não vai ser exatamente o mesmo regulamento, mas o regulamento do IBS e o regulamento da CBS vão se basear, vão ter fundamento a partir de um ato conjunto que vai ser celebrado entre Receita Federal, na verdade, Poder Executivo Federal e o Comitê Gestor, que vão tratar dessas disposições comuns, que é praticamente tudo que está na Lei Complementar 214, é quase tudo igual ali entre IBS e CBS. E o que eu quero começar a tratar com os senhores em relação à questão da base ampla de incidência. Eu acho que a gente tem que ter essa verdadeira noção dessa base ampla de incidência. Inclusive, tem alguns dando o nome em virtude dessa amplitude da base de incidência do IBS e CBS, que a gente está falando de um tributo que incide sobre tudo. O IST, alguns já estão dando o nome, brincando com isso, que o IBS é o IST, Imposto sobre Tudo. Não é bem assim. Tem lá alguns dispositivos na lei complementar que trata de não incidência, não incide, o IBS e a CBS não incide sobre tudo que a gente encontra por aí, mas por uma boa parte relativa a consumo vai haver a tributação, vai haver a incidência do IBS e da CBS. Então dá para falar que é um imposto que incide sobre quase tudo. Então a base é muito ampla. Então a gente está falando aqui de operações que envolvem bens móveis materiais, por exemplo, mercadorias, mas não só. A Constituição e a Lei Complementar usa a expressão bens e não mercadoria. Porque a mercadoria ela traz uma ideia mais restritiva do que bens. Então, inclusive, quando uma indústria for vender um equipamento, ela vai ser tributada pelo IBS e a CBS. Hoje, que não é pelo ICMS,
porque não é mercadoria, ela está vendendo um bem e não a mercadoria, está vendendo um bem do seu ativo imobilizado, no contexto do IBS, CBS, vai haver essa tributação. Vai haver essa tributação. Então, esse é um ponto importante. É operações com bens e não com mercadorias. Então, esse é um ponto importante. E não é só com bens móveis. Vai haver a tributação também, né, de bens imóveis. Aí que entra a grande novidade. Bens imóveis não eram tributados nem pelo ISS, nem pelo ICMS. No máximo, pela PIS/COFINS, quando a gente estivesse tratando de uma pessoa jurídica. Mas quando uma pessoa física vendesse um imóvel ou alugasse um imóvel, não era tributado nem pelo ISS, nem pelo ICMS, mas poderia ser tributado pelo imposto de renda. Vai continuar. Mas não por uma tributação sobre o consumo. Então a gente vai ter sim operações envolvendo bens imóveis, venda, locação, que vão passar a ser tributados pelo IBS e pela CBS. Né? E quando a gente fala de locação, e a gente que trabalha com ISS, a gente sabe que locação de bens móveis, equipamentos, não são tributados pelo ISS, porque não é serviço. O Alberto está aqui, é um grande crítico dessa ideia de vincular serviço à obrigação de fazer, e tradicionalmente o Supremo, lá com a edição da súmula vinculante 31, associou serviço à obrigação de fazer, aí ele viu a besteira que fez e veio meio que desfazendo aos poucos, mesmo sem revogar a súmula vinculante 31, mas no contexto do IBS-CBS, locação de bens móveis vai ser tributado. Vai ser tributado. É um tipo de operação envolvendo bens, né, que vai ser tributado. Então, as locadoras de veículos, por exemplo, que não pagam nem ISS, nem ICMS, e não pagam ICMS até quando vende o carro que ela aluga. É um verdadeiro paraíso fiscal tributário dentro do nosso sistema. São as locadoras de veículo. Só que agora elas vão pagar IBS, CBS ao alugar o veículo, e quando for vender o veículo também vão ser tributadas. Né? Que hoje ela não é tributária em nenhuma situação nem outra. Imagina o desespero que elas devem estar, né, com essa reforma tributária. E um outro ponto, serviço. Né? Serviço. Só que a questão aqui que serviço, o conceito de serviço que a gente vai passar a adotar no contexto da reforma tributária não é a ideia de serviço que a gente tem hoje no ISS. Porque qual é a ideia que a gente tem hoje de serviço no mundo do ISS? Serviço é tudo aquilo que está delimitado numa lista, e essa lista é taxativa. Quem trabalha aqui com ISS sabe a dificuldade. Toda vez quando surge alguma atividade nova, eu vou enquadrar naquele subitem, naquele outro subitem. Né? Eu sou assessor técnico na parte de consulta tributária no município de São Paulo há 10 anos. E praticamente 90% das nossas soluções de consulta é tratando de enquadramento tributário de alguma atividade na lista. Né? Agora, esse trabalho no contexto do IBS-CBS acabou. Porque não teremos mais lista para delimitar campo de incidência. Eu até coloquei ali mais para frente no slide, não significa que as listas acabaram, vocês não vão se ver livre das listas, mas não para fim de delimitar o campo de incidência. Você não vai precisar ficar perguntando mais, esse serviço está nesse subitem ou nesse? Vai incidir ou não vai incidir? Não, se é serviço, vai. Por quê? Porque o conceito que a Lei Complementar 214 trouxe para serviço é um conceito residual. Tudo que não seja operação com bem, tanto móvel e imóvel, é serviço. Né? Então, é o que sobra, a gente trata como serviço. E a gente tem que tomar cuidado, que vão ter atividades que estão na lista hoje, mas no contexto do IBS-CBS não vai ser juridicamente tratado como serviço. Vai ser tratado como, por exemplo, uma operação com um bem imaterial. Acho que volta no primeiro slide. Ou mais para frente, no próximo, não no próximo. Aqui. Né? A gente tem ali operações com bens
imateriais e direitos. Então, a gente vai ter situações em que, na verdade, a gente vai ter uma operação com um bem imaterial. Ou direito, por exemplo, uma cessão de direito, que a gente discute bastante no contexto do ISS, cessão de direito de imagem, cessão de direito de marca, ou qualquer outra cessão de direito, se está na lista ou não está. Aí, se não está na lista, então não pode ser tributado pelo ISS. Até mesmo as situações que estão na lista, né? Discutem a constitucionalidade da inclusão desses subitens na lista, porque não pode incluir algo que não seja serviço, que não seja obrigação de fazer, aí tem toda essa discussão. No caso do IBS-CBS, essa discussão acabou, né? Então, vocês querem cobrar, por exemplo, a cessão de direito de imagem de um artista para uma marca, usar para fazer comercial. Hoje a gente tem uma dificuldade absurda, a gente não consegue cobrar ISS. Jogador de futebol que cobra milhões para ceder o seu direito de imagem para que uma marca utilize numa campanha publicitária. Vai pagar IBS e CBS. Vai pagar IBS e CBS. Por quê? Vai estar dentro do campo de incidência. Então a gente não tem essa discussão porque está na lista ou não está, não tem lista mais, né? Não tem lista mais. E aí tem um outro ponto que é importante quando a gente fala de imóveis, eu acabei esquecendo, né? É a questão do ITBI, né? Que há essa discussão. Alienação de imóvel, compra e venda de imóvel, vai ser tributado pelo IBS-CBS. Ué, mas não é já tributado pelo ITBI? É possível essa bitributação? Ou no caso dos municípios, esse bis in idem, eu vou cobrar, vou exigir TBI também, IBS e CBS? Ué, qual o problema? A gente está cheio disso no texto constitucional. Quem fala que o nosso sistema tributário ele não permite bitributação, eu falei, no mínimo não conhece o nosso sistema tributário. É só pegar quando um bem é importado, incide ICMS importação, incide imposto de importação, incide PIS/COFINS importação, incide IPI importação. Em alguns casos até CID combustíveis, dependendo da situação. A gente pega, por exemplo, a venda de um bem para uma indústria, incide ICMS, IPI, PIS/COFINS. Então a gente está cheio de bitributações. A própria reforma tributária trouxe imposto seletivo com IBS, CBS. O próprio IVA dual, você já vê uma bitributação, né? IBS e CBS incidido sobre o mesmo fato. Né? O imposto seletivo, por exemplo, na venda de uma bebida alcoólica, incidindo sobre o mesmo fato gerador do IBS, CBS. Então, não é novidade dentro do nosso sistema tributário a incidência de um imposto junto com o outro. Ou um imposto junto com uma contribuição, o próprio imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de bitributação, bis in idem, né, dentro do nosso sistema tributário. E o legislador constituinte autorizou. Tem lá o ITB incidindo sobre a transmissão inter vivos a título oneroso de bem imóvel, e ele mesmo autorizou a possibilidade, né, do IBS-CBS incidir na alienação de imóvel, inclusive prevendo um regime específico para isso, que vai ter aí um painel só para tratar disso, né? Junto aí com o César Saito e com a Milton, tratando do regime específico de imóvel. Pode passar. A questão da lista, esse é um ponto. Acabou, para fim de delimitação do campo de incidência do IBS-CBS, acabou a lista. Mas a gente se livrou totalmente das listas? Não. A gente tem algumas listas, alguns anexos dentro da Lei Complementar 214 para definir quais tipos de serviço, quais tipos de produto estão dentro, né, de alguns regimes diferenciados, que são aquelas situações em que a gente vai ter alíquota reduzida. Então, por exemplo, Cesta Básica Nacional de Alimentos, está lá no anexo 1. Quais são os produtos, junto com o código NCM, que estão abarcados na Cesta Básica Nacional de Alimentos? Por que isso é importante? Porque as operações envolvendo esses produtos serão tributados a alíquota zero. Né? E um ponto aqui importante, não é isenção, é alíquota zero. Por quê? Porque a alíquota zero não gera o efeito de se tornar crédito. Então, um supermercado, vamos imaginar um supermercado que só vende produto submetido a alíquota zero. Vamos imaginar por hipótese. Ele vai acumular crédito. Ele vai ter crédito de energia elétrica, vai ter crédito de aquisição de ativo imobilizado, sei lá, computador lá para usar
no escritório, computador para usar no caixa, equipamento, vai poder ter crédito de conta de telefone, alugou o imóvel de alguém que é contribuinte, vai ter crédito também, crédito amplo, não vai ser o objeto aqui desse painel, a questão da não cumulatividade, mas praticamente tudo gera crédito. É uma não cumulatividade ampla. Óbvio que é um crédito condicionado ao pagamento, mas é uma não cumulatividade ampla com restrições muito pontuais. Né? A maior parte das restrições são aqueles casos dos bens de uso e consumo pessoal. É quando o sócio usa a pessoa jurídica para consumir bens para ele. Né? O grande exemplo é o diretor que compra um Blue Label de R$ 1.500 para beber lá depois da hora do almoço, ou compra uma cachaça de R$ 300 porque ele quer tomar uma no final do expediente, ele comprou pela pessoa jurídica. Mas não tem a ver com a atividade econômica dele, é um consumo pessoal dele. Então isso não vai gerar crédito. Óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes, tem um artigo na Lei Complementar 214 que trata especificamente dessas questões, né, das restrições ao crédito em relação à aquisição desses bens de uso e consumo pessoal. Pode... e aqui eu coloquei, que pena que o texto está todo desconfigurado, né? No início da Lei Complementar 214, tem alguns conceitos fundamentais, é tipo um glossário. Eu falo um glossário com algumas definições que são importantes para vocês entenderem essas normas gerais e entrar no mundo do IBS-CBS. Falo que quando você entra no mundo novo, a principal etapa é se acostumar com a nova terminologia. Né? E o IBS-CBS tem uma terminologia própria. Terminologia do que é fornecimento, o que é fornecedor, o que é adquirente, o que é destinatário. Né? Então, fornecimento é entrega, disponibilização, prestação. Então, pode ser locação, alienação, pode ser arrendamento. Então, a gente tem ali o fornecimento. A gente tem o fornecedor, é aquele que realiza o fornecimento, que vai ser a regra geral, vai ser aquele que vai ser o contribuinte do IBS-CBS, aquele que pratica a operação de fornecimento. E aí eu tenho o adquirente. Então eu tenho numa ponta, quando eu tenho um fornecimento, né, eu vou ter lá o fornecedor e na outra ponta eu vou ter o adquirente e o destinatário. E aqui é importante a gente saber diferenciar adquirente de destinatário. Na maior parte das vezes o adquirente vai ser o destinatário. Né? Então, por exemplo, o Bruno vai no mercado e compra uma mercadoria. E ele vai lá e passa o cartão de crédito dele. Ele está adquirindo aquela mercadoria, foi fazer a compra do mês lá para a casa dele. Ele, ao mesmo tempo, ele é o adquirente, ele é o destinatário. Ele saiu lá da loja com a mercadoria. Né? Só que nem sempre o adquirente é igual ao destinatário, a mesma pessoa. Então, adquirente é aquele que paga. E destinatário é aquele que se beneficia daquela operação. Então, eu dou o exemplo de vou na Amazon ou no Mercado Livre, vou comprar um presente para um amigo meu. Né? Então, eu vou lá, passo o meu cartão de crédito, eu estou pagando. E comprei um livro para um amigo meu, eu moro em São Paulo, ele mora em Guarulhos. Né? Então, eu sou o adquirente, porque eu estou pagando, eu estou passando o meu cartão de crédito. Né? Só que eu não vou ser o destinatário dessa operação. Por quê? Porque eu não vou me beneficiar dessa operação. Não vai ser eu que vou usar o livro, vai ser o meu amigo lá em Guarulhos. Então eu vou colocar o endereço dele. Olha, a Amazon vai e entrega para ele lá em Guarulhos. Então ele é o destinatário e eu sou o adquirente. Então aqui eu tenho duas pessoas diferentes. Uma é o adquirente e a outra é o destinatário. Se eu tivesse comprado um livro para mim, tivesse pedido para entregar na minha residência, eu seria o adquirente e o destinatário ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Né? Mas o que é importante aqui? Eu posso ter o adquirente e o destinatário serem pessoas diferentes. Porque isso é importante na hora de definir o local da operação. A gente vai ver que um dos principais critérios utilizados no artigo 11 da Lei Complementar 214, que trata do local da operação, é domicílio principal do adquirente. Né? Então eu vou olhar qual é o domicílio principal de quem está pagando a operação. Né? E essa é a regra geral para
os serviços e os bens imateriais. Né? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Pode passar. Né? Então, acho que é importante aqui a gente falar dos tipos de fornecedores. Né? Então, acho que aqui é um ponto importante. Então, fornecedor pode ser pessoa física, e quando eu falo fornecedor, automaticamente eu estou falando quem vai praticar a operação, vai ser o sujeito passivo, contribuinte aí do IBS-CBS. Pode ser pessoa física? Pode. Eu vou poder ter, por exemplo, um produtor rural, pessoa física, um profissional liberal, vou poder ter um locador, pessoa física, né? Eu vou poder ter uma pessoa que vai vender um imóvel, pessoa física. Calma, não é toda pessoa física que vai vender o imóvel, que vai alugar o imóvel, que vai ser contribuinte. Nossa, eu tenho um imóvel aqui, eu alugo. O César vai falar um pouco sobre isso, isso é um ponto polêmico, né? Dos critérios que definem a sujeição passiva da pessoa física nesses casos de locação, alienação de imóvel. Não é todo mundo. Se alienou um imóvel, não significa que você já vai ser automaticamente contribuinte do IBS e da CBS. Tem alguns critérios aí, que o César certamente vai explorar isso, porque é um ponto importante. Então a gente pode ter fornecedores, pessoas físicas, que vão ser contribuintes do IBS. Por exemplo, o cartorário, que é uma pessoa física. Né? Eu posso ter o transportador autônomo de cargas, que também é uma pessoa física, então eu posso sim ter fornecedores, pessoas físicas. Pessoa jurídica, né? Então eu posso ter ali uma sociedade simples, um empresário individual. Né? Um empresário individual não é bem uma pessoa jurídica, apesar de ter CNPJ. Então, pessoa física, pessoa jurídica, e eu posso ter aqueles que nem personalidade jurídica tem, não é nem pessoa, são os entes despersonalizados. São os fundos de investimento, os consórcios, os condomínios, né, a sociedade em conta de participação. Eles podem ser contribuintes, não significa que necessariamente eles vão ser contribuintes. Por exemplo, fundo de investimento tem toda uma discussão, né, se os fundos de investimento, né, são contribuintes ou não, em que situação eles serão contribuintes. Condomínios, falou, nossa, condomínio onde eu moro, de apartamentos, vai poder ser contribuinte de IBS-CBS? Pode, desde que ele opte. Né? A gente não vai detalhar isso, mas vai poder sim. Óbvio que num condomínio residencial isso não vai fazer muito sentido, mas um condomínio comercial sim. Em que o condomínio vai poder optar em ser contribuinte, e aí ele vai pagar IBS-CBS sobre a taxa condominial, que na verdade é reflexo de toda a despesa que o condomínio tem na área comum. E aí vai ser um mecanismo de transferência de crédito para as empresas que estão ali instaladas nesse condomínio. Então há essa possibilidade. Né? Como também os consórcios. Por exemplo, a gente está bastante acostumado nos municípios, os consórcios na área de construção civil, tem consórcio na área de geração de energia elétrica, eles também vão poder, né, optar em ser contribuinte, como também as sociedades aí em conta de participação. Outro ponto importante aqui é a habitualidade. Né? A habitualidade, pessoal, quando a gente está falando de pessoa jurídica, que necessariamente exerce uma atividade econômica, ou até mesmo uma pessoa física, por exemplo, um profissional liberal, a habitualidade ela não é importante. Né? Ela não é fundamental. Óbvio, desde que haja ali o desenvolvimento de uma atividade econômica. É aquele exemplo que eu dei, a indústria. A indústria, ela não tem habitualidade de vender os seus equipamentos. São registrados ali como ativo imobilizado. Mas quando elas venderem esse equipamento, como está dentro de um contexto de uma atividade econômica, vai haver a tributação do IBS e da CBS. Mas ela não exerce essa atividade de forma habitual. Não interessa. Não interessa. A habitualidade, quando a gente está falando, né, de um contexto de atividade econômica, ela não é mais fundamental para decidir, né, se incide ou não incide o IBS. Então, eu vou poder ter uma pessoa jurídica que não exerce de forma habitual a atividade de comprar e vender imóvel, mas se ela pega o imóvel dela e vende, ela vai ter que pagar IBS, CBS na alienação desse imóvel. Mas ela não é uma empresa imobiliária. Não interessa. Para a pessoa jurídica, como aquilo está sendo feito no contexto de uma atividade econômica, vai haver, sim, a incidência do IBS e da CBS. A habitualidade vai ser importante ali, eventualmente, no caso da pessoa física. Né? Da pessoa física que vai vender um imóvel, aí ela
ela não exerce uma atividade econômica. Vamos imaginar, por exemplo, eu sou lá auditor lá do município de São Paulo e resolvi vender meu apartamento, né? Porque eu vou querer comprar um outro. Eu vou ser contribuinte do IBS, aí eu vou ter que ver, eu estou fazendo isso de forma habitual, né? E quando que eu passo a exercer essa atividade de forma habitual? Tem algum critério? Tem. Vai ter tratado lá no painel do regime de imóveis. Pode passar. Né? Aí a questão, né, a onerosidade. Porque você falou, pô, qualquer operação envolvendo bens móveis materiais, bens imóveis, serviços, né, qualquer operação, qualquer fornecimento vai ser tributado? Não, não é qualquer fornecimento. Tem mais um ingrediente aqui, né, para acrescentar, a onerosidade, que é algo inerente ao consumo, né? Eu cobro, né, para consumir. Então, a onerosidade é algo importante. Então, eu preciso ter a onerosidade. Né? Pô, mas tem algumas operações, alguns fornecimentos que não são onerosos. Né? Então, nesses casos, não vai haver nenhum fornecimento não oneroso, né, que não seja tributado. Vai haver, mas é exceção. Tem que estar previsto expressamente na lei complementar quais são essas operações não onerosas que serão tributadas. Por exemplo, brindes vai ser tributado, bonificação em algumas situações vai ser tributado, doação, né? Doação quando houver contraprestação para o doador. Eu gosto de falar que isso não é doação, porque doação não tem contraprestação para o doador. Mas, pô, está previsto lá que ela vai ser tributada. Né? Mas doação com contraprestação para o doador, na verdade, ou é uma prestação de serviço ou uma compra e venda. Né? Eu gosto de dar o exemplo de uma empresa que doa, ou pelo menos diz que doa um valor para uma instituição, para uma associação, fala, olha, eu te dou 100 mil reais, mas toda vez que você fizer um evento, você vai ter que veicular a minha marca. Pô, isso não é doação. Né? Isso, na verdade, é uma prestação de serviço de veiculação de propaganda e publicidade. Então, isso, na verdade, é uma norma antilisiva, né? Para dizer, olha, você está dizendo que é doação, mas, na verdade, não é doação, não. Então, é uma compra e venda, uma prestação de serviço, eu vou cobrar IBS e CBS. Tem operações envolvendo partes relacionadas, né? São empresas, por exemplo, do mesmo grupo econômico, ou de coligada, ou controlada, e aí mesmo não havendo um valor, a gente vai sim exigir o IBS-CBS, tem toda uma definição do que seja partes relacionadas lá na lei complementar. Mas qual que é a ideia que eu quero colocar para vocês? Regra geral, o fornecimento tem que ser oneroso. Para que um fornecimento não oneroso seja tributado, você vai ter que ir lá na lei complementar e vai ver a previsão expressa. Então é tributado. Se não há previsão expressa, não tributa. É diferente hoje, no caso do ICMS, né? Saiu a mercadoria, mesmo que a operação não seja onerosa, os estados cobram. Então, na verdade, é o contrário. A regra é cobrar. Saiu mercadoria, num contexto mercantil, há exigência, né, do ICMS. Aqui é um pouco diferente, precisa estar expressamente previsto na lei complementar. Pode passar. Né? Momento do fato gerador, pessoal. A gente já vou ter que extrapolar um pouquinho só do tempo, mas eu quero colocar aqui, momento do fato gerador. Então a gente tratou um pouco aí da questão do aspecto material, da materialidade, da incidência, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho no momento. Em que momento ocorre o fato gerador? Em que momento nasce a obrigação, né, de pagar aí o IBS-CBS? Regra geral, no momento do fornecimento. No momento que eu entrego a mercadoria, no momento que eu presto o serviço, ou disponibilizo o serviço, ou instituo um direito, ou transfiro a titularidade de um direito, no momento que eu alieno um imóvel, enfim, no momento do fornecimento. Tá? Tem ali algumas questões de que quando eu tenho a prestação de um serviço, o exercício de uma atividade de forma continuada ou feita de forma fracionada, tem lá um regramento específico na lei complementar, que inclusive está gerando muita discussão por causa de uma expressão devido ao pagamento. Quando o momento, no momento em que é devido o pagamento. Por exemplo, fornecimento de energia elétrica,
serviço de comunicação, de internet, fornecimento de gás canalizado, em que isso é feito de forma continuada, todo mês você está lá pagando a concessionária, em que momento ocorre o fato gerador? Porque eu não tenho como precisar. E aí a legislação, a lei complementar, falou, no momento que é devido pagamento. Está gerando uma baita discussão. O que é esse devido pagamento? É a data de vencimento? Ou o momento em que é emitido o documento fiscal, se encerra ali o ciclo de medição, vai lá a concessionária, mede o quanto você consumiu de energia, né, e expede a fatura para você pagar em tal data. Que momento ocorre? Né? Tem uns que falam que é a data de vencimento, outro é quando a concessionária vai lá e emite o documento fiscal e te cobra o determinado valor. Enfim, há uma discussão tremenda. Mas um ponto aqui que eu quero trazer para vocês é que vai se exigir o IBS-CBS quando houver o pagamento antecipado. Quando eu falo pagamento antecipado, pagamento antes do fornecimento. Então você está exigindo aí o IBS-CBS naqueles casos em que o fornecimento não aconteceu, mas o adquirente já está pagando de forma antecipada. Sei lá, eu fui fazer a matrícula do meu filho no colégio e já antecipei todas as mensalidades ali em janeiro. Estou fazendo um pagamento de forma antecipada, mas o serviço ainda não aconteceu. O serviço não foi efetivamente prestado. A lei complementar prevê que a escola já vai ter que pagar o IBS-CBS sobre o valor total que ela recebeu de forma antecipada. Mas isso não significa que o fato gerador já aconteceu. Eu estou exigindo de forma antecipada o valor do imposto. Inclusive, se não houver, se não se concretizar o fornecimento, se devolve o valor e se devolve o tributo. Proporcionalmente à parcela que vai ser devolvida ali para o adquirente. Pagou de forma antecipada. E aqui é o importante. Esse pagamento antecipado não é uma antecipação do fato gerador. Na verdade, eu estou exigindo de forma antecipada o pagamento do tributo. Se o fornecimento não se concretizar, certamente o fornecedor vai devolver esse valor para o adquirente, numa determinada parcela, e ele vai ter que ter esse valor que ele recolheu de forma antecipada de volta. Pode passar. E aí o local da operação, pessoal, então a gente tem um momento, que define o momento, o instante em que ocorre o fato gerador, a gente tem o local da operação. Aqui eu vou ter que passar bem rápido. Esse é um assunto que é cheio de detalhes, mas o que é importante aqui, vocês saberem, da importância de eu definir o local da operação. Por que é importante eu saber o local da operação? Porque eu preciso saber qual é o município, qual é o estado que ocorreu aquela operação. Por que eu preciso saber? Para saber a alíquota. Qual a alíquota que eu vou utilizar? A alíquota do município de São Paulo ou do município de Jundiaí? Vou utilizar a alíquota do estado de Pernambuco ou do estado do Rio de Janeiro? Então isso é muito importante para o IBS. Para a CBS não há importância quase nenhuma. Por quê? Porque o local da operação para a CBS, como é um tributo de competência federal, é o território nacional inteiro. Então, para a CBS, não importa se aconteceu o fato gerador no município de São Paulo ou no município de Ribeirão Preto. Por quê? Porque vai acontecer o fato gerador para a CBS e a alíquota é a mesma. Então, o local da operação é importante para fins de IBS para determinar qual é a alíquota. E para eu saber para onde que eu vou destinar o produto da arrecadação. Principalmente naquelas situações em que eu vou ter uma operação em que o adquirente não teve crédito. Certamente, acho que o Fábio vai detalhar isso. Isso é um importante conceito. Não é porque uma empresa vai lá pagar o IBS e a CBS para o comitê gestor, porque o pagamento vai ser feito para o comitê gestor e não para cada estado, não para cada município. E não é todo o valor recolhido para o comitê gestor que vai gerar a distribuição da arrecadação para o estado e para o município. Então, uma indústria que vendeu para um atacadista e no final do período de apuração teve que recolher um saldo para o comitê gestor, esse valor vai ficar lá no comitê gestor. Por quê? Porque aquele valor gerou crédito para o adquirente. Uma operação meio de cadeia. Então, aquele valor vai ficar ainda represado no comitê gestor. Quando que vai haver distribuição, então? Quando houver uma operação para um consumidor final ou para um adquirente que não teve crédito. Por exemplo,
uma empresa do Simples, que é a pura IBS, CBS dentro do Simples, não tem direito a crédito, aí eu vou disparar, o comitê gestor vai disparar ali o gatilho para ver a distribuição daquele produto da arrecadação. E ele precisa saber para qual município, para qual estado, né, ele vai fazer aquela distribuição. Ele precisa saber qual é o local da operação. Né? Então, esse é muito importante, o local da operação. Pode passar, porque eu vou ter que acelerar aqui. O artigo 11, pessoal. Reservem um tempinho para estudar o artigo 11 da lei complementar. Ele está em vários incisos. Né? E qual que é a lógica? Eu acho que é importante vocês pegarem a lógica. Qual é a lógica da estrutura do artigo 11 da lei complementar 214? Para cada tipo de operação, para cada tipo de objeto, né, de operação, então, vou ter uma regra específica para bem imóvel material. Eu vou ter uma regra específica para bem imóvel. Né? Para bem imóvel. Eu vou ter uma regra específica para bem imóvel. Eu vou ter uma regra geral para serviços e bens imateriais, que é o domicílio principal do adquirente. E regras especiais para alguns serviços. Então, por exemplo, serviços que são fruídos presencialmente, o local da prestação. Serviços que são prestados fisicamente sobre uma pessoa física ou sobre um bem imóvel. Sei lá, quando você leva o seu carro para consertar na oficina mecânica, ele está prestando um serviço sobre um bem imóvel, que é o carro, o veículo. Né? Você vai se hospedar num hotel. Você está fruindo presencialmente aquele serviço de hospedagem. Você precisa estar lá presencialmente, né, para fruir daquele serviço. Qual o local da operação? Não é o domicílio do hóspede. É o local onde está o hotel, onde você está fruindo presencialmente daquele serviço. Então, para alguns serviços, vocês têm alguma regra especial, que normalmente é o local da prestação. Tem outros? Tem. Mas a gente não tem tempo para detalhar isso. Né? Mas a regra geral para serviço, que hoje a gente está acostumado, que é o estabelecimento prestador, agora não é mais, no contexto do IBS. Vai ser o domicílio principal do adquirente. A gente está agora numa tributação que não é mais na origem, é no destino. Né? Mas não associem destino como local da operação sempre no domicílio do adquirente. A gente vai ter situações, né, como acabei de falar, em que o local da operação vai ser o local da prestação. Então, por exemplo, eu fui num show, fui assistir lá o show do Iron Maiden no Allianz Parque. Eu sou domiciliado em Recife. Significa que o prestador de serviço vai pagar o IBS para o município de Recife, porque é lá que eu sou domiciliado? Não. Por quê? Porque para esse serviço, o critério que define o local da operação não é o domicílio do adquirente, é o local da prestação. Por quê? Porque é um serviço fruído presencialmente. Né? Então eu vejo muita gente associar, tributação no destino, então é sempre aonde está domiciliado o adquirente. Não. Pode ser? Pode. A regra geral para serviço e bem imaterial é domicílio principal do adquirente. Né? Mas para bem imóvel material pode acontecer de eu ir passar um fim de semana no Rio de Janeiro, ir lá no mercado comprar uma cerveja, porque no hotel é muito caro. Fui lá no mercado, comprei cerveja lá no mercado do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo. Né? Vou sair do mercado com aquela cerveja. Aonde que aconteceu? Qual o local da operação daquela compra daquela cerveja naquele supermercado? Lá no Rio de Janeiro. Pô, mas eu moro em São Paulo, não interessa, mas para bem imóvel material, o local da operação onde houve a entrega. Né? E a entrega foi lá no supermercado, você saiu com a cerveja e foi para o hotel. Né? Então, o recado, não dá para a gente detalhar, mas o recado que eu quero dar para vocês, não associem, né, tributação no destino com sempre usar o critério do domicílio do adquirente. Não é destino? Então é onde o adquirente está domiciliado. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Tá? Pode passar. E um outro ponto aqui, que é fundamental, então saindo do local da operação, né, e eu acho que é fundamental a questão da alíquota, né, porque, e a gente finaliza, a gente tem 3 tipos de alíquota, e aqui o pessoal confunde demais. Né? Uma é a alíquota de referência, né, que é a que vai ser fixada lá por resolução do Senado Federal. E não é uma alíquota de referência para cada município, para cada estado.
Eu já vi gente falando, a gente vai ter uma alíquota de referência para o município de São Paulo, para o município de São José do Rio Preto, para o município de Botucatu, para o município de... Não, é uma alíquota de referência para a esfera municipal, né? Que tem o objetivo de manter a arrecadação agregada do ISS. É a mesma coisa para os estados, né? Então, eu vou ter uma alíquota de referência estadual e uma alíquota de referência, né, federal. E aí eu tenho a alíquota padrão, é aquela que vai ser editada por cada ente. Aí sim, o município de Barretos, o município de Ribeirão vai editar uma lei dizendo, minha alíquota de IBS municipal é essa. Vai poder vincular a alíquota de referência, é 10% acima da alíquota de referência, ou 10% abaixo, enfim. Né? Vai poder. Né? Ou ele vai poder não editar lei nenhuma, na omissão aí eu aplico a alíquota de referência. Então pode acontecer, em algumas situações, a alíquota padrão daquele município, daquele estado, coincidir com a alíquota de referência. Desde que aquele ente se omite e não edita a lei. Ou na lei, eventualmente, fala, olha, a minha alíquota é a alíquota de referência. Eu não vejo muito sentido, se ele quiser deixar igual a alíquota de referência, ele não faz nada, ele não edita lei nenhuma. Ou ele pode fixar uma alíquota totalmente desvinculada da alíquota de referência. A minha alíquota de IBS municipal é 5%, é 4%, é 3%. Obviamente que quando for atualizado a alíquota de referência, né, a alíquota dele não vai acontecer nada. Se ele quiser alterar, como não vai estar desvinculado, alterou a alíquota de referência, ele não vinculou a alíquota de referência à alíquota padrão dele. Né? Então aí, caso ele queira alterar a alíquota padrão, ele vai ter que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Né? E um outro ponto que é importante, quando a gente fala alíquota do IBS, pessoal, é o somatório da alíquota padrão do IBS municipal e da alíquota padrão do IBS estadual do local da operação. Então é o somatório. Então IBS, quando a gente fala de alíquota, é sempre o somatório, IBS municipal e IBS estadual. E a alíquota efetiva. Pessoal, esse é um conceito importante de alíquota efetiva, principalmente naquelas situações em que eu vou ter redução de alíquota. Né? Então, naquelas situações em que eu vou poder reduzir a alíquota em 60%. O que eu vou fazer? Vou descobrir qual é a alíquota padrão daquela operação. Vou ver, primeiro, qual é o local dessa operação? É um município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Então, eu vou ver qual que é a alíquota padrão do município de Ribeirão Preto. É 4%. Qual é a alíquota padrão do estado de São Paulo? É 15%. Né? Então, somo as duas, dá 20%. Da CBS é 9%. Então, deu 29%. Essa é a alíquota padrão daquela operação. Mas essa operação aqui é serviço de educação, que tem uma hipótese de redução de 60% da alíquota. Aí eu vou pegar essa alíquota padrão e vou aplicar esse redutor. E aí eu vou chegar na alíquota efetiva. É essa alíquota efetiva que eu vou utilizar no cálculo. Vou pegar a base de cálculo, aplicar essa alíquota efetiva e vou chegar no resultado, né, do quanto de IBS, quanto de CBS que eu vou ter naquela operação. Né? Então, pessoal, eu sei que é pouco tempo, né, eu já esgotei, peço desculpas aí que passei do tempo. Né? Eu tentei trazer e pincelar pontos importantes, né, que eu vejo, eu venho acompanhando o pessoal, recebendo dúvidas. Né? Eu e o Bruno, a gente tem um projeto na Academia da Reforma Tributária. Então, eu vejo que o pessoal tem muita dúvida nesses temas. Né? Muita dúvida nesses temas. E aí eu acabei, pedi autorização para o Naline, ele deixou, né, de divulgar aí. Se vocês quiserem acompanhar a gente lá no Instagram, no YouTube, a gente tem um canal que semanalmente a gente publica, né, vídeos relacionados à reforma tributária. E fiquem à vontade, né, de darem uma olhada. E a gente sempre está publicando conteúdo e recebendo dúvidas aí do pessoal. E aqui eu procurei trazer as principais dúvidas envolvendo essa temática. E aos poucos, não se desesperem, né, porque é algo muito novo. Sempre quando a gente se depara com algo novo, o primeiro contato é desesperador. Né? Desesperador. Eu recentemente comecei a estudar ciência de dados, né? Falo que é o futuro, né? Eu me desesperei. Mas é algo que sempre acontece quando a gente vai estudar algo novo. A gente não sabe a nomenclatura,
a gente tem que ficar procurando, né, o que é aquilo. Pô, o que é isso? Você não sabe a lógica direito de como que funciona, mas insistam, né, porque cada contato você vai ler de novo, aí você vai refletir, pense em casos concretos, né, e tenta encaixar o que você viu. Vai parecer confuso no começo, né? Tá aqui o Fábio. Você, quando começou a estudar reforma, é impossível não estar confuso esse negócio do... até o... né? Vai ficando mais claro, né? Mas é a questão do estudo, se programem, né? Crie uma rotina de estudo, reserve ali um tempo no dia ou na semana, algum tempinho, e vai estudando, né? Artigo, um determinado número de artigos, vai vendo, vai consumindo conteúdo, tem bastante coisa aí para, né? Quiser dar uma olhada ali, fique à vontade, né? E é isso, pessoal, agradeço, né? Agradeço, esqueci de agradecer, pareceu mal educado, não agradeci o Naline, né, o convite, o Alberto que me chamou. É sempre um prazer estar aqui, espero estar nas próximas edições, é sempre um prazer estar aqui, né, com tantos municípios. É um evento, eu vim no ano passado, né, e ver esse evento crescendo dá muito orgulho, né, aí a participação intensa dos municípios nesse momento tão importante, né, e a organização desse evento aí nos próximos anos vão ser de fundamental importância nessa transição, né? Então, vocês mantenham contato, estudando a reforma, e a cada evento que passa, né, vocês vão amadurecendo cada vez mais, cada dia mais, sobre esse tema, porque é importantíssimo para a administração tributária. Todos os servidores, não só auditores, fiscais, da administração tributária, da administração fazendária também, é hiper importante, porque a gente tem reflexos orçamentários, financeiros. Então, é algo que todos têm que se envolver, não só da administração tributária, mas os contadores, o pessoal das finanças, da administração financeira e fazendária. Enfim, agradeço. E é isso, agradeço, Alberto, passo a palavra.